Bom, meus amores, então agora a gente vai ver as atividades econômicas que eram realizadas nesse período colonial que contribuíram para a expansão do território brasileiro. Então vamos lá na página 81 com a Tia Cris. Agora sim você pode pegar seu livrinho, nós vamos fazer a leitura do texto inteiro, tá? Aquele momento eu estava contextualizando. Com a descoberta das minas pelos bandeirantes, então os bandeirantes é aquela expedição que não era ligada ao governo português, as entradas eram, tá? Então as minas elas vêm de ser descobertas pelos bandeirantes. Ocorreu na época que se chamou de febre do ouro. Um grande número de pessoas mudou-se para as regiões de mineração e formaram-se muitas vilas e cidades. Então as pessoas foram para aqueles lugares que tinham minas, por quê? Porque aquelas minas, elas eram rentabilidade de trabalho, porque junto com elas tinham outros serviços a serem realizados. Cidades como Ouro Preto, Diamantina, Sabará, Mariana, todas em Minas Gerais, por exemplo, se formaram em decorrência da mineração, que a mineração é a extração, de minérios do solo e do subsolo. A exploração do ouro e dos diamantes era feita por pessoas escravizadas. Então, são as mesmas pessoas que trabalham lá no cultivo de cana-de-açúcar. E também por homens livres que trabalhavam por conta própria. Só com uma diferença: as pessoas escravizadas não recebiam pelo trabalho. As pessoas livres tinham a rentabilidade e recebiam aquilo da forma com que conquistavam dentro da mineração. Os exploradores não ficaram com todo o ouro, não ficavam com todo o ouro que extraíam, pois a corte portuguesa cobrava muito impostos. Isso a gente já viu lá quando a gente falou sobre capitanias hereditárias, onde os donatários, como deveres, tinham que pagar impostos a essa corte portuguesa. Assim também vem sendo dentro da mineração, pois a coroa portuguesa cobrava muito impostos. As casas de fundição foram criadas pela coroa para recolher os impostos. Então, as casas de fundição eram locais onde ficavam os representantes da coroa portuguesa com o objetivo de recolher os impostos do valor que era conquistado do lucro da retirada de minérios. No ano de 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para Rio de Janeiro, porque ficava mais próximo das regiões das minas. Então, anterior, a capital era lá em Salvador, onde foi principal cultivo de cana-de-açúcar nas ladras litorâneas. Com a extração e com a entrada ao interior do Brasil, é necessário, eles veem essa necessidade de mudar, de modificar essa capital. Então, a capital é em Salvador e passa agora a ser no Rio de Janeiro, porque é um lugar que tem portos, os lugares para embarcação dos navios, e é um lugar próximo às regiões de Minas. Vamos lá agora na página 83. Criação de gado. Você já sabe o que é criação de gado, pecuária. A criação de gado contribuiu muito para a expansão territorial do Brasil. Vilas e cidades originaram-se de currais e abrigos para tropeiros, que é as pessoas que conduziam a tropa. Os bois eram utilizados para movimentar os engenhos, puxar as carroças no transporte de cana e fornecer carne para alimentação. No início, o gado era criado no litoral, próximo às fazendas de cana-de-açúcar, mas pela necessidade de melhores pastagens, os rebanhos foram levados para o interior da colônia. Bom, os animais eram utilizados no engenho com a função de fazer movimentar o moinho e também de alimentação. Quando começa o cultivo da cana-de-açúcar entrar em decadência, você tem a mudança, eles vão também para o interior. Muitos deles são utilizados como transporte desses minérios e até mesmo de pessoas. Isso faz com que pessoas vão para lá para cuidar desses animais e povoar. Aos poucos foram povoando aquele lugar e formando cidades e vilas. O território continuou a crescer. Depois de avançar a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, a expansão foi facilitada por acordos entre duas grandes metrópoles, Portugal e Espanha. Em 1750 foi assinado o Tratado de Madrid,
que acabou com a divisão estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas e definiu que cada metrópole poderia tomar posse de todos os territórios que realmente ocupasse e usasse. Então você tem o Tratado de Tordesilhas, onde define direitinho qual é a terra que pertence a Portugal e qual é a terra que pertence à Espanha. Só que com essas bandeiras, entradas, esse território, essa divisão é desrespeitada. Tem um novo tratado, que é o Tratado de Madrid, onde prevê que os países que estão naquele território já são donos dele. Então isso tira um pouco, né, daquela legitimidade do Tratado de Tordesilhas, dividindo por uma linha imaginária, e passa quem está ocupando aquele território é o verdadeiro dono. É assim que Portugal conquista grande parte do território brasileiro. Porque se você olha no Tratado de Tordesilhas, você percebe que muito território brasileiro pertence à Espanha e não a Portugal. Com a mineração, as missões, a pecuária e as bandeiras já haviam ocupado grande parte do interior do continente. Todos esses territórios passaram então ao domínio português. Foi assim que boa parte das atuais regiões sul, centro-oeste e norte passaram a fazer parte do nosso país. Aqui nesse mapinha, olha, está te mostrando. Dentro do Tratado de Tordesilhas, apenas essa região aqui pertencia a Portugal. No Tratado de Madrid, onde você é dono daquilo que ocupa, e com as bandeiras e com as entradas, já tinha Portugal, ó, em muitos lugares. Então ele dá uma nova divisão ao territorial que pertence a Portugal. E é assim que Portugal consegue, né? É assim que Portugal, ó, consegue, já que eles estão olhando para baixo, eu estou esquecendo de mostrar o mapa. É assim que Portugal consegue esse território. Então aqui vem o Tratado de Tordesilhas. Tá vendo? Pequenininho. Essa parte aqui, olha, pertencia à Espanha, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. No Tratado de Madrid, que coloca, né, que determina quem está ocupando é o dono, você tem o ganho desse território por parte de Portugal. É assim que muitos estados que hoje formam o Brasil fizeram parte do território brasileiro. Tudo bem? Bom, qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bem? Estou morrendo de saudade de vocês, fiquem bem, se cuidem, galerinha. Não deixe de se cuidar, façam todos os cuidados que a gente já vem conversando ao longo dos dias, né? É muito importante, tá bom? Um beijão para vocês.